Então, pessoal, o nosso corpo também está suscetível a doenças. Então, a gente vai estar trabalhando nessas videoaulas algumas doenças importantes, trazendo informações fundamentais, como sintomas, tratamento, transmissão, prevenção. Fica bem mais fácil de compreender, né? Então, estamos aqui, galera, com as videoaulas para você aprender e compartilhar com os amigos aí. Então, valeu, pessoal! Trabalhando com a doença chamada AIDS, que é uma sigla, né? Seria, aqui a gente colocando no português, seria a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, se você procurar aqui, ó, tá a letra Szinha ali, o I, o D aqui, ó, que é lá de deficiência, e o A de adquirida. Porque essa sigla está em inglês, né? Traduzindo para o português seria isso: síndrome. Muitas pessoas nem consideram como sendo uma doença, né? Imuno, você vai lembrar lá do sistema imune. Você pode procurar nossa videoaula do sistema imune para você pegar mais informações, que é o nosso sistema de defesa. Imuno, aí ó, deficiência. Aqui já entregou tudo, né? Imunodeficiência, quer dizer que tem uma deficiência, um certo problema no nosso sistema imune. Então o vírus ele ataca o sistema imune e dá uma deficiência nele. Adquirida porque é uma doença que é adquirida, muitas vezes até por relação sexual, antigamente por transfusão de sangue e por aí vai. Então essa é a tradução do termo AIDS. Quem causa? É um vírus, tranquilo, só que ele está classificado como retrovírus. Ou seja, quem lembra aí de retrovírus, é vírus que tem, nesse caso aqui, a capacidade de produzir DNA a partir do seu RNA, utilizando basicamente a enzima transcriptase reversa. Essa é a característica marcante do vírus HIV. Aqui nós temos a subfamília Lentiviridae HIV. Esse HIV, também uma sigla, está em inglês, né? Seria Human, H, né? Immunodeficiency, tá o I, e o V de vírus. Então seria mais ou menos o vírus da imunodeficiência humana. Humana, ó, ataca o ser humano. Imunodeficiência, como a gente já falou, né? O nome lá da significado de AIDS, aqui imunodeficiência, e o V de vírus. A gente pode trazer aqui para o português vírus da imunodeficiência, que leva à perda progressiva, essa é a característica marcante do vírus, perda progressiva, não é imediata, viu? Da imunidade. Tá certo? Os sintomas serão basicamente resultantes dessa perda da imunidade, né? Resultante da imunodeficiência, que é o que? É a queda na taxa de linfócitos CD4. Se prestar atenção, você pode assistir depois a nossa videoaula sobre sistema imune. Você vai ver esses linfócitos que estão bem relacionados com a nossa defesa, e o vírus ataca basicamente eles. Esse grupo considerado CD4. Aí o sintoma vai ser basicamente pela queda nas taxas, né, nos níveis desses linfócitos CD4, que são células relacionadas com a nossa defesa. Aí os sintomas serão basicamente febre, praticamente constante, manchas na pele, que chama de sarcoma de Kaposi, calafrios, ínguas, essa íngua geralmente é relacionada com o inchaço, né, nos linfonodos, dores de cabeça, de garganta, dor muscular também, e mais ou menos 2 a 4 semanas
após a pessoa contrair o vírus. É como eu falei, isso aqui não é imediato. Então essa incubação ela pode acontecer 2 a 4 semanas, até mesmo passar anos para aparecer os primeiros sintomas. O diagnóstico é basicamente exame de sangue, um teste chamado ELISA, que trabalha basicamente a presença de anticorpos. A gente pode trazer uma videoaula mais no futuro, né, mostrando como são esses testes, especialmente o teste ELISA. É bem interessante, viu? É basicamente exame de sangue. Hoje em dia tem uns testes rápidos, você pode chegar num posto de saúde, você faz rapidinho e o resultado é bem interessante. Então, quando a pessoa é infectada, o que esse vírus HIV vai fazer? Ele vai penetrar no linfócito, né, nas células CD4, vai fazer milhões de cópias dele mesmo, então ele vai controlar, é o que a gente viu na nossa aula sobre vírus, né? Ele vai controlar a maquinaria da célula para que seja formada uma grande quantidade de cópias dele mesmo, vai romper essa célula aí, ó. Você vai lembrar do ciclo lisogênico, né? Rompendo essa célula será liberada uma grande quantidade de vírus, e esses vírus irão procurar outras células para continuar a infecção. O mecanismo que a gente viu bem na nossa aula sobre vírus. Depois você confere lá que está disponível aqui no canal. Então, com isso, a quantidade de células CD4, você lembra aí, né? Células de defesa, vai diminuir bastante, porque vão começar a ser destruídas, né? E esse organismo será vulnerável para outras doenças. É o que o pessoal diz. A pessoa não morre de AIDS. Ela apenas se torna vulnerável para outras doenças porque seu sistema de defesa está deficitário. Aí nessa época aqui, a gente já pode falar em AIDS. Até isso aqui, ó, antes disso aqui, aqueles sintomas iniciais, a gente tem apenas o indivíduo. Se for o caso ele nem apresentar os sintomas, a gente vai chamar ele de soro positivo. Agora, quando surgem esses sintomas e também a queda na quantidade de células CD4, aí a gente já pode falar em doença, né? Em síndrome, que não é basicamente doença, é síndrome, que é a AIDS. A transmissão é muito bem divulgada, né, nos meios de comunicação, nas escolas. É isso que a gente tem que conhecer sempre, viu? Que é basicamente contato com mucosas ou áreas feridas no corpo, né? Relação sexual sem preservativo. E a gente vai destacar também, ó, antigamente acontecia muito em transfusão de sangue, pode acontecer também no compartilhamento de seringas, especialmente usuários de drogas. Então esses são os mecanismos básicos de transmissão. O tratamento, se preconiza bastante o coquetel de drogas, de medicamentos, né? A gente vai incluir aqui dos mais conhecidos, que é o AZT, que é o zidovudina, que é um dos mais conhecidos, né, mais importantes aqui nesse tratamento. O princípio básico é impedir a ação da transcriptase reversa para que não aconteça a produção de DNA, o que vai impedir a replicação do vírus. A prevenção é simples, é fazer o básico, fazer a nossa parte, né, como se diz. O uso de camisinha nas relações sexuais é o básico, né? A gente viu aqui nas outras doenças, né, que também evita, também até a gravidez, né? Evitar o compartilhamento de seringas. Então o ideal seria usar as seringas descartáveis. As gestantes que estão infectadas devem iniciar logo o tratamento para que não seja transmitido para o feto. Então, com o tratamento nas gestantes, é possível que o feto nasça, né, sem ser contaminado pelo vírus. Bem interessante, né? Por isso que é bom a descoberta, né, o mais rápido possível.
um examezinho básico. Procura um posto de saúde que você faz rapidinho esse exame, esse teste. Então, galera, a gente agradece aqui a atenção. A gente trabalhou doenças, nesse caso aqui, doenças bem fáceis de ser evitadas, mas que, se não forem evitadas, pode causar problemas graves, como a gente viu, né, nessa aula. E você tem que compartilhar essas informações, porque mais pessoas estão precisando saber disso aqui. Tá ok? Então compartilhe nos grupos aí, seus amigos, colegas de escola, porque são informações que servem não só para prova de Enem, nem provas escolares, é para nossa vida de forma geral. Você pode entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram, que também é canal Anderson Ciências. E vamos lá, já tem muito para a gente aprender.